coisas. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Atos dos Apóstolos e ler apenas os versículos de números 12 até o 16. Atos dos Apóstolos. Encontre na sua Bíblia e leamos juntos. Eu leio na NVI. O início do culto, a leitura foi do versículo 12 até o de número 29, e eu repriso apenas os versículos 12 a 16 agora. Nos diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 5, versículos 12 a 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. A igreja diz amém. Senhor, nós te bendizemos neste momento santo e precioso, em que estamos na tua presença reunidos, ó Senhor, para abrirmos a tua palavra, expormos os nossos corações à sua luz. Fala conosco, Senhor, pois reconhecemos nossa total e inteira dependência de ti e do teu Espírito Santo. Ó Senhor, que a tua graça seja abundante sobre todos nós. Senhor, manifesta, pois, a tua presença nesta mensagem bíblica, é o que eu te peço e por fé já te agradeço, no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, queremos compartilhar com a igreja sobre estar junto à luz do Evangelho, vivendo junto à luz do Evangelho de Cristo. E é impressionante como o Espírito Santo do Senhor se encarrega de direcionar e de dirigir, por sua graça e seu amor para com a sua igreja. Nós que muitas vezes estamos diante do povo de Deus no seu altar, somos incumbidos de tão nobre e grande responsabilidade. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que a princípio pensei ser tão breve, mas se pronuncia muito longa. Então nós resumiremos nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma avaliação com a igreja dentro desse tema, analisando essa realidade de viver junto à luz do Evangelho de Cristo, um pouco da realidade do contexto da igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos. Antes, porém, eu preciso, acredito, e quero justificar o tema da mensagem, recorrendo à primeira epístola do apóstolo João, dos versículos 1 a 10, porque você vai observar que desde o primeiro versículo de João, nós podemos ver nas suas palavras, meus irmãos, práticas, costumes verdadeiros daqueles cristãos ali primitivos, cujas as suas ações eram direcionadas pelos princípios do Evangelho do Senhor Jesus. Os fundamentos do Evangelho norteavam o modo de viver daqueles irmãos. Então o apóstolo João abre a sua primeira carta, afirmando que ele estava falando com eles e ensinando aquilo que ele tinha ouvido, aquilo que ele tinha visto, tinha contemplado. E o texto de 1 de João, os primeiros 10 versículos, ele diz que inclusive tinha tocado no Senhor, não somente visto, ouvido,
mas até mesmo tocado no Senhor, contemplado, e não tinha dúvida de que Ele era aquele que tinha vindo desde o princípio e que agora eles estavam incumbidos de proclamar a palavra do Senhor, o Evangelho que tinham visto e ouvido junto a Ele. Glória a Deus, que eles tinham ouvido junto ao Mestre, que um dia disse: eu sou a luz. Então João descreve essas instruções preciosas, que, como ele diz nesse texto, nesses primeiros 10 versículos, não são um novo mandamento, mas coisas que Jesus já ensinou para ajudá-los a viver à luz destes princípios maravilhosos, para que eles não pecassem. O cuidado de João é muito grande quanto a esse aspecto. Então, o autor, João, vai pintar aqui a imagem de um Deus que é luz, e é isso que veio ao meu coração enquanto meditávamos também no texto de Atos, e que me levou ao texto de Atos para sermos mais sucintos, e como as pessoas deveriam viver junto a esta luz. Podemos acompanhar pelo menos os versículos de número 5 a 7 da primeira carta de João. A igreja pode acompanhar comigo. O culto de doutrina, de ensino, é dia de abrirmos a Bíblia, de acompanharmos a palavra do Senhor. Nos diz o texto, eu suprimo um pouco, poderia ler os 10 versículos, lerei do 5º ao 7º. Primeiro capítulo. Esta é a mensagem, palavras de João, que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em outras palavras, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, poderemos nos identificar também com essas verdades imutáveis do Evangelho, até nas atividades mais simples da nossa vida, banais, corriqueiras, nós podemos nos identificar com essas verdades, vivendo junto a esta luz. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Realmente devemos entender que viver junto à luz do Evangelho não significa negar a nossa natureza humana, que muitas vezes é pecadora, mas que nós estamos conscientes de que à luz do Evangelho, nossas trevas de pecados são dissipadas quando nós confessamos nossos pecados e confiamos em Jesus, como diz o mesmo apóstolo: fiel e justo é o Senhor para perdoar os nossos pecados. Então, vivendo junto a essa luz salvadora, o Senhor nos dá graça para amar uns aos outros, amar o nosso próximo, não somente de palavras, mas também em ações, em verdade, como dizia o próprio apóstolo João. E isso, meus irmãos, transborda em forma do amor de Deus, quando nós socorremos os necessitados, os aflitos, abençoamos os órfãos e as viúvas, quando doamos os nossos recursos para a obra do Senhor, para o sustento do ministério, do sacerdócio e toda a obra de Deus de uma forma geral, a obra missionária. E nós louvamos ao Senhor, meus irmãos, porque isso emerge, se expressa através do amor de Deus que vem aos nossos corações, e toda aquela cobiça, a soberba, a ostentação daqueles bens materiais que não vêm de Deus, tudo isso é deixado de lado. Glória a Deus, porque estamos vivendo junto à luz que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, isso aponta para o Evangelho. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com a igreja sobre isso. E a título, meus irmãos, aqui vamos dizer de uma brevíssima introdução, eu quero destacar algumas situações que marcaram o surgimento da igreja primitiva e o seu efetivo estabelecimento e também crescimento. A primeira situação que eu destaco aqui pode ser vista em Atos dos Apóstolos, e aí você
pode abrir a sua Bíblia logo mais. Eu suprimo a leitura agora, porque nós leremos alguns desses textos logo mais no desenvolvimento da mensagem da palavra do Senhor. Mas eu destaco, e irei destacar mais ainda, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, onde o texto descreve aqui aquele tempo de crescimento da igreja e todo o entusiasmo na proclamação do Evangelho de Jesus, o Senhor cooperando com eles, com toda sorte de sinais, milagres, algo maravilhoso, muitas bênçãos acontecendo na igreja. E aí nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os versículos 12 a 16, que já lemos também. Nós podemos ver que a situação era favorável também pelo fato dos crentes gozarem, desfrutarem de uma vida comunitária muito abençoada, mas também pela ocorrência de inúmeros milagres, nós vamos ver nesse texto também. Mas além dessa situação favorável, nós vamos encontrar a situação desfavorável também, uma narrativa de fatos desfavoráveis que marcaram também a igreja primitiva no início da sua expansão. E aí nós temos o exemplo, eu poderia ter lido todo o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, pelo menos os 10 primeiros ou os 11 primeiros, mas o capítulo todo fala um pouco sobre isso, de situações desfavoráveis, como podemos ver no capítulo 5, versículo de 1 a 11, vemos que a mentira e a hipocrisia foram punidas, no caso de Ananias e Safira, todos nós sabemos muito bem daquele episódio. E o texto de Atos 5 transcorre, vai continuando, dos versículos 17 até o 42, você vai ver que a perseguição mostra a sua cabeça. Eram momentos cruéis, de grande hostilidade, em que muitos irmãos sofriam, mas eles estavam em meio ao sofrimento, vivendo junto à luz do Evangelho. Açoites, prisões, ameaças, eram expoliados dos seus bens, mas estavam junto à luz do Evangelho. A verdade é que tanto nas situações favoráveis, como nas desfavoráveis, que ocorreram na igreja primitiva, a gente descobre que ainda hoje essas situações podem nos ensinar muito. Algumas pessoas, irmãos, entre nós têm muitas dificuldades quando chega a hora de viver esse tempo. Tanto uma situação favorável como a desfavorável. Há alguns que são, infelizmente, naufragam na fé quando a situação é favorável. Ou por outro lado, naufragam na fé quando a situação é desfavorável. E eu quero compartilhar com a igreja um pouco sobre essa realidade, lá na igreja primitiva, abordando alguns aspectos simples, porque é uma temática que se estende por todo o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, e nós sabemos muito bem disso. Então, vamos compartilhar com a igreja sobre o tema Vivendo Junto à Luz do Evangelho de Cristo. E quando a gente fala em viver junto à luz do Evangelho, diz respeito a aplicarmos todo o conteúdo do Evangelho à nossa vida, meus irmãos. Regra e prática de fé. Um escritor muito querido que nós temos lido ultimamente, o Bernardo Shaw, acho que no final do capítulo, ele diz, falando um pouco sobre isso, que o cerne da nossa vocação, é adorar a Deus e viver junto à luz, que é Ele, e expressar o seu caráter. Isso é grandioso demais. É o cerne da nossa vocação cristã, como servo de Deus, adorar a Deus. Mas como? Junto à luz, que é Ele, que é o Senhor, expressando o seu caráter. Mas quem está junto a Ele, em comunhão com Ele, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Glória a Deus. Você expressa o caráter de Cristo, mesmo quando a situação não é favorável. Mas, meus queridos irmãos, então me proponho abordar com a igreja somente dois aspectos
Dois aspectos que marcaram a igreja primitiva na sua vivência junto à luz do Evangelho de Cristo e que certamente tem algo para nos ensinar. Eu espero firmemente que possa nos ensinar, pelo menos tenham aprendido algo nesse tocante, e eu creio que a igreja também assim fará. Então, o primeiro aspecto fala de algo muito especial, fala de ensino, de aprendizado, aprendendo a viver à luz do Evangelho de Cristo diante das nossas dificuldades internas como igreja. E não pense que isso é fácil. E aqui, nesse tocante, porque as dificuldades internas começaram a surgir, a igreja florescia, crescia, em meio aos milagres, em meio à manifestação do poder de Deus, mas haviam problemas internos. E nós sabemos que desde que igreja é igreja, que esses problemas eles existem e eles surgem. Mas dois problemas eu quero ressaltar e que saltam aos nossos olhos, quando nós vamos estudar um pouco, eu estou dizendo um pouco, a igreja primitiva. Então o texto bíblico apresenta, claro, não só os problemas, mas também as soluções que foram encontradas. Porque a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso. E a verdade, meus irmãos, é que há um padrão para a vida cristã que o homem natural, ele não consegue suportar se não estiver junto à luz. Essa é uma grande verdade. Deixe-me apresentar esses dois tipos de problemas que estavam presentes ali no cotidiano da igreja primitiva. O primeiro tipo de problema que surge diz respeito àqueles irmãos que estavam sofrendo, estavam sendo afligidos, estavam em meio às necessidades extremas. E isso se transformou num grande problema, porque os problemas, as angústias, as dores, as tribulações, é como diz o escritor aos Hebreus, não são um pecado, mas é um embaraço. E às vezes você tem facilidade de deixar o pecado, mas tem problemas com os embaraços. Porque perseguição é embaraço, sim ou não, meus irmãos? Aflição é embaraço. Quer ver uma aflição grande? É quando você coloca assim a mão no bolso, né? E nem bolso tem mais. Nem carteira tem mais ali. O irmão me contou esse pastor, eu nem uso mais carteira, não tenho o que colocar. Então o que está entrando eu coloco no bolso. Já o meu pai, no meio das grandes aflições dele, e eu me lembro de muitas, ele dizia assim: meu filho, vou lhe ensinar um segredo. Calça de um homem usar tem que ter o bolso fundo. Mas meu pai, para que isso? Para quando chegar o dinheiro caber. É isso, mais que funduras, cabendo 3 laranjas está bom. Eu disse isso para vocês dar um sorriso mesmo. Ele exagerava, mas era isso mesmo. Meus irmãos, o problema grande é uma aflição tremenda, mas é nessa hora que viver junto ao Evangelho vai fazer toda a diferença. E a gente sabe, irmãos, que as principais atividades da igreja é a proclamação da palavra, é a oração, é o cuidado com os órfãos e as viúvas. Quem lembra do texto lá de Tiago 1:27, que o apóstolo fala sobre a verdadeira religião, e diz que a verdadeira religião, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, a pura e imaculada, na NVI diz assim, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E o que mais? E não se deixar corromper com o mundo. Tem irmãos que cuidam até bem da outra parte, mas acabam se corrompendo. Exatamente com o dinheiro que é para cuidar, ele se corrompe. São os problemas muitas vezes internos. Como lidar com isso, se não estiver vivendo junto à luz do Evangelho? Então o chamado para viver junto à luz do Evangelho, meus irmãos de Cristo, se estende aos cansados, sobrecarregados, aos aflitos, aos oprimidos. O fato é que a igreja, ali na igreja primitiva, havia muitos irmãos sofrendo,
e competir a igreja cuidar dessas pessoas. Muitas vezes nós encontramos alguém na igreja e diz: sim, pastor, eu estou precisando disso, disso, disso e disso. E ele disse: meu irmão, não podemos lhe atender agora. Ele disse: cadê o amor? Aí ele já confunde tudo. Ele disse, e eu, às vezes, meus irmãos, fico impressionado com essas pessoas. Mas ele, se estiver me ouvindo hoje, vai aprender um pouco como é que funciona na igreja de Jesus. Como foi que a igreja lidou com essas carências, com esses problemas, no que dizia respeito ao sofrimento dos membros. As viúvas entre os judeus, as viúvas helenistas que estavam chegando na igreja, e tantos irmãos que estavam sofrendo ali. E eu percebi, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela desenvolveu pelo menos 3 ações notáveis. E eu quero compartilhar rapidamente com a igreja sobre isso, porque isso é muito nítido no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Acompanhe comigo. A igreja desenvolveu um alto nível de graça e comunhão. Essa é a primeira ação. Um alto nível de graça. Porque se não for pela graça, não flui. Se não for comunhão com Deus, é comunhão vertical e horizontal, junto ao Evangelho, vivendo junto à luz, glória a Deus, iluminado pelo Senhor, tendo os olhos iluminados por Ele para ver essas carências. Eu me surpreendo, veja o que diz o texto de Atos 4, 32 a 35, como a igreja desenvolveu um alto nível de graça e comunhão. Isso é muito amplo, mas eu quero falar resumidamente, lendo o texto. Da multidão dos que creram, era uma era a mente, veja a questão da unidade, e o coração. Estamos falando de mentalidade, estamos falando de alma aqui. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam. Essa questão da continuação é incrível. Continuava a testemunhar da ressurreição do Senhor. Isso aqui é fundamento, é princípio, morte, ressurreição do Senhor. São os princípios. Isso a gente não abre, são os fundamentos. Se não tiver isso muito firme nos nossos corações, nós não conseguimos entender, meus irmãos, este plano redentor. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. E essa graça transbordava em amor, em misericórdia, porque é isso que também significa graça. Então não havia pessoas, diz o texto do versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Esse texto é muito esquisito para quem é perdulário, né? Para quem é avarento. Eu acho que na Bíblia ele ou risca ou rasga a página. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocava aos pés dos apóstolos. É interessante, que não era nas mãos dos apóstolos, nem no bolso dos apóstolos, porque tem uns apóstolos que estão colocando no bolso, o que não é dele hoje. Eu estou falando dos apóstolos, não é de outras denominações não, dos nossos daqui. Eu estou falando para a igreja local, se alguém está ouvindo. Isso é um perigo, mexer com isso. Nós vamos ver daqui o final da mensagem. Quando você desvia essa finalidade, é nos pés, não é na mão nem no bolso. Mas o insight disso aqui eu vou deixar para outra oportunidade. E o que é que eles faziam? Distribuíam segundo a necessidade de cada um. Tem gente que tem uma necessidade no mês, no outro mês ele volta. Aí no outro mês ele volta, aí vira freguês. Aí disse: meu irmão, vamos lhe dar um anzol para você pescar, porque você está muito acostumado a comer o peixinho. E depois de alguns dias ele já fica dizendo qual é o peixe que quer.
e aí já sai de junto desta luz do Evangelho e passa a se chamar outra coisa, que eu também trato até o final dessa mensagem. Essa é uma ação notável. Irmãos, a igreja desenvolveu um alto nível de graça e comunhão. É por isso que as pessoas chegavam. Mas há uma segunda ação notável que a igreja desenvolveu. A igreja desenvolveu um alto grau, um alto nível de abnegação e desprendimento. Veja Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Leu 2 versículos. O texto diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, né? Noutra tradução, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aonde? Nos pés. Nos pés, irmãos. É a atitude de reverência, do desprendimento, de alguém que está abençoando com o coração cheio de gratidão, de alguém que está abençoando não porque tem ou está sobrando, mas porque o Espírito Santo o compungiu a abençoar. E ele está confiado de que o Senhor não deixará sem a provisão que vem dele. Oh, glória a Deus, isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Mas eu estava pensando que o Barnabé, ele vendeu uma propriedade e doou o dinheiro à igreja para socorrer os pobres e os necessitados. Só que a lei de Moisés proibia os levitas possuírem propriedade em Israel. Isso está lá em Números capítulo 18, versículo 20, Deuteronômio também 10 e 9. Mas nesse caso aqui, ou a lei estava em desuso, o que Jeremias também nos fala em 32 e 7, na questão da compra do campo, a lei estava em desuso, nesse caso de Jeremias, ou então o que era tolerado na lei, quando se tinha um campo numa outra nação que não fosse Israel, que era o caso de Barnabé, que a propriedade era lá em Chipre. Então é isso que se pensa. Mas há uma terceira ação notável, meus irmãos, que a igreja desenvolveu. A igreja desenvolveu um alto nível de ministração, de ministrar o Evangelho de Cristo aos que sofriam. Veja agora Atos capítulo 5, mais uma vez, versículos 12 a 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, essa reunião no templo. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O fato de estar vivendo junto à luz do Evangelho de Cristo é que traz esse conceito, veremos isso também com mais calma. Então, em número cada vez maior, versículo 14, desculpe, nós estamos em Atos 5, versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava, veja só, meus irmãos, levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, sobre alguns, enquanto ele passava. Glória a Deus. Pedro nem olhava para essas pessoas, nem estendia a mão, precisava nem de uma massagem pentecostal. Era Pedro passando e o povo atrás da sombra. Eu fico pensando na igreja vivendo junto à luz do Evangelho. Até a sombra faz diferença. Glória a Deus. E aí você observa no versículo 16: afluíam também multidões das cidades próximas. E aí espalha a notícia, repercute. Cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E diz o texto que todos eram curados. Irmãos, como nós podemos ver aqui nesse texto,
As pessoas procuravam a igreja, o mundo procurava a igreja para encontrar refrigério para as suas dores, para as suas desesperanças. E eu, meus irmãos, quero fazer duas perguntas e, na verdade, deixar para a reflexão da igreja do Senhor e sem comentar. Meditando nessa palavra, estava pensando o que é que torna o cristianismo atraente. O que é que leva as pessoas a procurar a igreja de Cristo? Tem muita gente procurando a igreja pelos mais variados motivos. Lembro-me de uma senhora que chegou, quando eu pastoreava ali no Sertão Centro-Sul, ela chegou bem cedo, quando eu ia chegando, ela disse: pastor, aqui é meu filho. Era um adolescente. Você olhava, só o semblante dele, você disse: Jesus, esse aí é uma benção. Ele disse: pastor, esse menino está em tempo de matar todo mundo. E eu já fiz de tudo. Mas hoje, de tardezinha, eu estive ali no mercado e um irmão me disse: leve ele lá na igreja, vá ali na Assembleia. Não sei quem era esse irmão até hoje, porque é o seguinte: você levando lá, esse povo que tem problema, ele não tem jeito não, mas lá o pastor vai botar a mão na cabeça dele. Se lá não endireitar, os irmãos, imaginem como é que essa pessoa chegou, a visão que ela tinha da igreja, que era uma casa para resolver problema de um adolescente problemático. Essa é a visão que as pessoas têm da igreja. É isso que é o evangelho? Não, o evangelho também opera nessa área. Mas as pessoas não sabem nem, irmãos, o que é que isso significa, de viver junto a essa luz do evangelho. O que é que está levando as pessoas à igreja? É uma campanha temporária para resolver um problema de alguém que estava longe e para se chegar para perto. De um casamento que acabou, de uma empresa que faliu, ou de uma solução que precisa ser urgente, porque ela está irremediável. Então Deus precisa fazer alguma coisa e urgente, porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. As pessoas não entendem o que é, meus irmãos, o verdadeiro evangelho. Porque viver junto à luz atrai as pessoas. As pessoas doentes vão chegar. E é bom que elas cheguem. Aqui também é uma casa de refrigério, de refúgio. Mas aqui também é uma casa onde o pecado é confrontado, onde a disciplina é aplicada. Quem está entendendo, diga amém. E a gente não pode alinhavar o evangelho para agradar você, nem ter um discurso atraente que possa lhe encantar, e no outro dia você nem sequer lembrar do que ouviu aqui. Então que Deus nos ajude a viver junto à luz do evangelho de Cristo. Mas há um segundo tipo de problema, meus irmãos, no cotidiano da igreja primitiva, que faz parte da dificuldade interna da igreja. Eu falei um pouco dessa questão do sofrimento, isso aponta para tantos textos do Novo Testamento que eu omito aqui. Há um segundo tipo de problema que pode haver dentro dos membros da igreja, aqueles que pecam, que estão transgredindo o mandamento do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Nós poderíamos ler todo esse texto, mas eu faço apenas, meus irmãos, um breve comentário. Nós estamos aqui diante do episódio de Ananias e Safira, e eles tinham uma propriedade, venderam a propriedade, entusiasmado, empolgado, com a atitude benevolente ali do Barnabé e de outros irmãos, como diz o texto. E ele foi lá e colocou o dinheiro aos pés
também dos apóstolos, estava tudo caminhando bem. E aí Pedro vai e pergunta: Ananias, como é que você permitiu? Porque na igreja do Senhor, meus irmãos, tem esse aspecto glorioso. Nada fica oculto aos olhos daqueles que são como chama de fogo e que percorre toda a terra. E o Senhor revela a Pedro e disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Porque isso é sempre assim que acontece. Esse é o modo operandi do inimigo. Se você permitir, se você der um direito legal a ele, ele enche o seu coração com alguma coisa que vai desagradar o Senhor, ou que vai de encontro ao princípio, à luz do Evangelho de Jesus. E Pedro viu o coração de Ananias, o que ele havia colocado aos pés. E o Senhor disse: Pedro, não foi isso. E aí Pedro disse assim: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Pedro estava dizendo: não é nem a mim. Você está mentindo ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Aí Pedro diz assim: por que você fez isso? Está mentindo quanto ao valor da quantia. E no versículo 4 ele diz: ela não lhe pertencia? Ou seja, o dinheiro não era seu? E depois que você vendeu a propriedade, o dinheiro não estava no seu poder? Veja o versículo 4. O que levou você a pensar tal coisa? Ou seja, você pensou que ia me enganar? Você estava pensando que ia enganar o pastor? O ministério? Você pensou que ia enganar a esposa ou o esposo? Você pensou que ia enganar quem? A igreja ainda tem o Espírito Santo, meus irmãos, o Consolador. É por isso que o convite hoje é para viver junto à luz do Evangelho, porque junto à luz do Evangelho tem revelação de Deus. Quem crê ainda nas revelações do Senhor? Eu creio. O Senhor continua o mesmo. Ele disse: olha, Pedro, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro mais uma vez ratifica. Aí vem o versículo 5. Ouvindo isso, Ananias teve um ataque do coração, eu presumo, ou um infarto fulminante. Pastor, o que será que aconteceu? Não sei, só sei que o homem caiu morto. Teve nem um glória a Deus, nem nada aqui. Eu acho que em casa também não. Porque se nós ainda estivéssemos vivendo esse tempo, mas eu já vi, não vou contar essa história porque alguém lá no sul do estado vai ouvir e vai lembrar. Meus irmãos, Deus é o mesmo. Ananias cai e morre. Os que ouviram e viram se apavoraram, encheram-se de temor. Vieram os moços, levaram e o sepultaram. 3 horas mais tarde, diz o versículo de número 7. 3 horas mais tarde. Eu acho que Safira sentiu falta de Ananias. O homem foi deixar a bênção na igreja e não voltou mais. Certamente foi um jantar para ele. Pedro está empolgado, vai até consagrar o homem a presbítero logo. Essas alturas ele já foi indicado para consagração. 3 horas depois, chega Safira, entrou a mulher sem saber o que tinha acontecido. Às vezes, irmão, tem marido e mulher que não combinam as coisas, nem para mentir combinam. Isso é complicado. Pastor, mas isso não acontece na igreja. Eu estou falando das coisas que acontecem internamente. Pastor, olha, eu não vou poder ir ao culto porque eu estou assim enfermo e tudo mais. 2 horas depois, a esposa dele liga e diz: irmã Janilda, diga o pastor que nós não estamos indo no culto porque não tinha uma hora para a gente fazer o mercantil, nós estamos aqui no mercantil. Mas a infeliz acabou de estar com 2 horas que me ligou, dizendo que estava doente, que não vinha para a doutrina, e aí esqueceu de combinar a mentira com a Safira dele. Imagine-se.
Os irmãos estão sorrindo, né? Pois é isso, meus irmãos. Tá? Isso é história prática do cotidiano. E essa não foi do interior, não. Essa foi da capital mesmo. Os irmãos que não vão ficar tristes, não. Aconteceu mesmo. Eu não estou expondo o nome de ninguém. Aí Pedro perguntou: Safira, me diga uma coisa. Qual foi o preço? Eu estou demorando no texto, mas irmãos, vale a pena, porque nós estamos falando de alguns pecados que às vezes estão dentro da igreja. E esse é um dos graves. Você tentar enganar. E às vezes enganar a liderança. Não é só na questão do dinheiro. É da postura, é do alinhamento. É como você se posta. Embora que muitos ainda hoje estão enganando na questão do dinheiro. E pensam que vão escapar. Não escapam. Morrem espiritualmente. Na verdade já estão mortos e nem sabem. Falta só cair. O dia que vai cair é uma questão de tempo. A menos que se arrependam. Então não adianta. Aí Pedro perguntou: diga-me, versículo 8, o preço, foi esse o preço? Aí mostrou o dinheiro. Eu presumo que foi assim: Safira, vem cá, foi esse o preço? Vamos dizer que fosse 10 mil reais. Safira, foi 10 mil reais que vocês venderam a propriedade, está aqui o dinheiro. E aí a mulher disse assim: sim, foi esse mesmo. Mas não tinha sido. Não tinha sido. Aí veja o versículo 9. Pedro lhe disse: por que é que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta, o pessoal que tinha ido sepultar a Ananias, ela estava voltando. Eu fico às vezes com pena dessas pessoas. Olha aí, esses homens sepultaram teu marido, e eles vão levar você também. Naquele mesmo instante, a mulher caiu aos pés de Pedro e morreu. E os moços olharam e disseram: realmente ela está morta. E levaram e sepultaram ao lado do marido. E o que aconteceu? Apoderou-se um grande temor, um grande temor no seio da igreja ali. E dos que ouviam sobre o acontecimento depois de ocorrido. O temor era grande. E meus irmãos estavam meditando como às vezes é difícil você avaliar quanto da imagem bendita de Deus é preservada no homem decaído pelo pecado. Ou então, o quanto do homem caído permanece no homem regenerado pelo Evangelho, enquanto aguarda a glorificação do corpo. Nem sempre é fácil, mas como pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, quantos reconhecem que são carentes da misericórdia do Senhor, meus irmãos? Devemos estar vigilantes quanto às tentações, mesmo fazendo parte da igreja. Ananias e Safira é a prova de que mesmo pertencendo à igreja, as pessoas ainda podem pecar. Então Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, meus irmãos, nos faz perceber que Deus leva a sério o pecado. Podemos dizer para quem está ao nosso lado, não é para aterrorizar, mas só para dizer uma grande verdade. Diga assim: Deus leva a sério o pecado. E a gente, irmãos, eu estava meditando, pastor Afonso, que o senhor que leu hoje o início essa mensagem, eu estava meditando que o ambiente da igreja era tão abençoado, vamos dizer assim, era tão dócil, era tão fraterno, era tanta alegria, era tanto crescimento, era tanta cura, era tanto milagre, o reconhecimento, o povo de todo canto que vinha, afluía para receber as bênçãos, eram curados, os demônios eram expulsos, e a população, a comunidade tinha a igreja em alto conceito, diz o texto. E eu estava meditando que é nesse ambiente de docilidade, de prestígio, de honra e de fama. Às vezes esse ambiente tão maravilhoso é um ambiente também propício para a prática do pecado.
pode se transformar se alguém não está vivendo junto à luz do Evangelho. E nós somos informados aí, nesse capítulo 5, versículo de número 5 e 10. Também em Pedro, 1 Pedro 4,17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Em Romanos 6,23, que todo mundo sabe de cor, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus realmente, irmãos, feriu com severidade a Ananias e Safira, para que mostrasse a sua aversão a todo engano, mentira e desonestidade na igreja. Meus irmãos, vocês já imaginaram um obreiro recolhendo as ofertas do Senhor, e antes de chegar na tesouraria, já tirar o que está na salva e colocar no bolso? Aqui teve muita misericórdia. Eu também fico pensando às vezes, Senhor, se na frente do templo assim tivesse uma funerária, não faltava cliente. Para algumas pessoas que estão tentando ludibriar o Espírito Santo de Deus, enganam-se a si mesmos, sabe, meus irmãos? Enganam-se a si mesmos. Deus não tolera, foi isso que aconteceu ali com Ananias e Safira. Deus não tolera desonestidade, mentira, engano. Um dos pecados mais abomináveis, irmão, na igreja é enganar o povo de Deus, no tocante a um relacionamento hipócrita, desleal para com Deus. E esse relacionamento é hipócrita e desleal para com Deus quando você não tem um relacionamento também genuíno com o seu cônjuge, com o esposo, com a esposa, com o ministério, com a liderança. Você acha que Deus não vê isso? Não conhece o grau dessas coisas? Sua linguazinha grande. Você pensa que Deus não vê quando ela está maquinando, destilando aquele venenozinho mortal nas redes sociais, não precisa nem falar, é só no teclado. Deus leva em conta isso, meus irmãos, e Ele trata com severidade. De repente a casa cai, como Ananias caiu e Safira caíram. Quando eu digo a casa cai, é aquele templo espiritual, que um dia foi templo e morada do Espírito Santo, agora a casa caiu, o Espírito Santo já não está mais ali. Mas há um segundo aspecto, aqui já é o último, o segundo aspecto que marcou a igreja primitiva e a sua vivência junto à luz do Evangelho de Cristo, e que também tem algo a nos ensinar. Aprender a viver junto à luz do Evangelho de Cristo diante dos constantes ataques do inimigo. O inimigo ataca ou não, meus irmãos? Ataca. São os ataques que vêm de fora, das potestades, os ataques que são os ataques externos, por assim dizer. Mas muitas vezes os mais ferozes não são somente aqueles que vêm das autoridades, o que amedronta muito a igreja odierna. Hoje, o povo é apavorado com isso. É a pé que tal, está todo mundo louco. É campanha nos montes, para cima e para baixo, para vetar isso, vetar aquilo, e o povo está assim. Mas eu não posso ir mais além do que isso, mas só dizer uma coisa, que se você viver junto à luz do Evangelho de Cristo, você vai estar preparado para os ataques perpetrados pelo inimigo de nossas almas. Veja o texto de Atos, capítulo 5, eu poderia ler todo o texto, desde o versículo 17 até o 41, mas os irmãos estão com a Bíblia aberta, e eu vou fazer menção pelo menos a alguns. Nós já falamos e aprendemos um pouco que o sofrimento dos irmãos
devem ser amenizados pelo dom da misericórdia, da bondade de Deus, que é dado a cada crente. No caso dos pecados cometidos pelos nossos irmãos, o que é que deve acontecer? Deve acontecer o confronto, e essa é uma das coisas que muitas vezes a gente falha, não quer confrontar, e quando você não confronta com a verdade, a pessoa não se liberta. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, o senhor precisa disciplinar alguém, mas ninguém pode disciplinar alguém sem que ela não confesse o pecado. A disciplina é aplicada para quem confessou o pecado. Para quem não confessou e quer continuar na prática do pecado, até no estatuto está lá, tem um desligamento, tem a repreensão, tem até a exclusão. Mas para quem confessa e quer deixar, tem misericórdia. Confessa, confronta, confessa, disciplina, restaura. A igreja diga amém. Isso é prática da nossa igreja desde que é igreja. Mas algumas pessoas não entendem. Então, no caso, meus irmãos, deve haver confronto mesmo e disciplina. E ela não mata, não. No princípio é como diz o texto de Romanos. A princípio ela não é agradável, mas depois que você recebe, ela produz um fruto pacífico de misericórdia. Isso vai restaurar você. Então, meus irmãos, no caso dos ataques do inimigo, é cumprir aquela regra lá de Tiago, 4:7, se não me engano. Resistir o diabo firme na fé, ele fugirá. Ele fugirá. Eu quero destacar, pelo menos aqui, já concluindo, 3 princípios que aprendemos em Atos 5:17-41. Não lerei todos os versículos, mas deixo como uma lição de casa, meus irmãos. O primeiro princípio, nós precisamos saber, irmãos, que cedo ou tarde, de uma maneira ou de outra, o inimigo vai agir e desencadear algum problema, algum sofrimento na vida de cada um de nós que somos testemunha de Jesus. Isso é próprio dele, sim ou não, meus irmãos? Ele é o tentador, ele vive como um leão ao redor para bramar. Às vezes ele quer tirar a sua paciência, é algo bem rápido de fazer. É uma chave que não encontra, é um arroz que não ficou no ponto, coisa simples às vezes. É um atraso. Mas sabe, meus irmãos, isso é próprio dele. E esse acossar do inimigo pode incluir, às vezes, violência, mentiras, inveja, maquinações, perseguições, ameaças, ou qualquer outro recurso disponível aí para o inimigo. Veja isso acontecendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu lerei somente agora os versículos 17 até o de número 19. Veja como estavam as coisas naquele momento. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, meus irmãos, o partido dos saduceus era quem compunha a maioria, a elite sacerdotal. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Inveja por quê, meu irmão? Porque não estava dando ibope mais na sinagoga, estava dando ibope nas ruas, na praça. A operação era extraordinária, ele não havia como contestar. Deus estava operando, e quando Deus opera, meus irmãos, ninguém pode impedir. Oh, glória a Deus. Diz o texto, por causa da inveja, mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Mas durante a noite, quem está acompanhando o versículo de número 19? Vamos ler todos juntos? Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Glória a Deus. E disse, como foi que ele disse? Ele disse ao templo, e relatem ao povo a mensagem desta vida. Quem já ouviu essa mensagem? Nós pregamos recentemente aqui, a mensagem desta vida. 1 hora de pregação, só nessa frase. Então fica
o conselho para você ir na mídia offline e encontrá-la. Meus irmãos, esse é um princípio que eu preciso relatar e que é bem claro quanto a essa perseguição do inimigo. Ele inflige mesmo. Perseguição, ameaça, às vezes tentam contra a sua reputação. Você fica desesperado. Estão falando, estão dizendo. E você não precisa dar palanca a essas pessoas, não. Você precisa fazer como Davi, em meio ao seu sofrimento, quando do seu pecado. O Senhor disse: Davi, você vai ficar louco se você tentar responder, se você tentar dizer alguma coisa. E aí ele disse assim: meus amigos me abandonaram, quem andava comigo, quem praticava comigo, também desapareceu. Aí ele ouviu a voz de Deus e disse: sabe de uma coisa? Como mudo, como surdo eu não ouvia, e como mudo eu não falava. Quando o inimigo entrar com essas coisas, é bom você fechar os ouvidos. Para de ver os áudios, meu irmão, de responder o zap. Sai dessas lives da maledicência, que você melhora, pelo menos melhora. Mas há um outro princípio que eu quero destacar. A nossa luta contra os ataques de Satanás, meus irmãos, são oportunidades para o Senhor revelar o caráter real dos crentes que o amam e que estão vivendo junto à sua luz. E em meio a esta luta, devemos manifestar perseverança no nosso testemunho e muito mais ainda a intensidade da nossa experiência, do nosso viver junto à luz do Evangelho. Deixa eu ler para os irmãos pelo menos 2 versículos. Veja Atos 5, 32 e 33. O Deus dos nossos pais, enquanto os músculos já se aproximam, dos nossos antepassados, a gente sabe o texto de cor, noutra tradução aí. O Deus dos nossos antepassados, olha o fundamento, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Pedro tinha que falar novamente, suspendendo no madeiro. E ele continua: Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E ele diz assim: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram todos convertidos. Foi, irmão? Ouvindo isso, olha o versículo 33. Eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Porque tem hora que é assim, irmão. Os irmãos, era o pessoal lá do Sinédrio, queriam matá-los. Mas há um terceiro princípio que a gente ainda aprende em Atos capítulo 5, ali do versículo 17 até o 41. Eu já me encaminho para o final desta mensagem. Meus irmãos, o sofrimento e as tribulações, elas produzem um fruto de encorajamento quando nós estamos vivendo junto à luz do Evangelho. Nos encoraja para dar continuidade à verdade. Então os apóstolos conheciam muito bem. E eles não tinham nenhum receio de definir para os seus ouvintes quais eram as prioridades deles. Veja o texto de Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vocês não preguem mais aqui, não falem mais aqui. Isso não importa, noutra tradução diz, né? Antes obedecer a Deus do que os homens. Aí tem irmão, vou falar cearense, desmantelado. Falar mais um cearensezinho, meia pedra, meio tijolo, que ele não quer se submeter à disciplina, à orientação. Aí diz: pastor, meu negócio é com Jesus, mesmo porque está escrito, importa antes obedecer a Deus do que os homens, como o Senhor. A igreja diga: misericórdia. Lá estava, meus irmãos e minhas irmãs, o conflito com as autoridades. Mas Jesus disse como para os seus discípulos? Disse isso antes da crucificação: se o mundo vos odeiam, tenham em mente que antes odiou a mim. E ele disse isso também depois de ressurreição.
vai dizer depois de ressurreto, nos avisar sobre isso. Ele fala isso em João capítulo 15. Para os apóstolos, padecer pelo nome de Jesus era um privilégio. Olha o texto de Atos 5:41, concluindo. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor, meus irmãos. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Para os crentes dos nossos dias, padecer pelo nome de Jesus é inaceitável. E eu vou dizer só até aqui. Pastor, eu tenho coragem, não sou covarde, eu vou é para cima, subo no palanque e desço a cova. Pois é, eu prefiro o altar, para dizer que você vivendo junto à luz do Evangelho, as coisas são totalmente diferentes. A sua postura, a sua autoridade, o que vai fazer a diferença é o poder do Espírito Santo atuando nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. É viver junto à luz, que é Ele, expressando o seu caráter. Irmãos, eu quero concluir lendo uma conclusão que eu anotei com tanto carinho, conforme Deus me fez entender, e convidar toda a igreja para recitarmos em alto e bom som. Amém? 1, 2, 3. Viver à luz do Evangelho de Cristo nos faz conscientes de que, enfrentando sofrimento, lidando com os nossos pecados ou enfrentando o inimigo, há um padrão de vida cristã que só é vivida plenamente à luz do Evangelho de Cristo. Se há deslizes em nossos padrões, devemos nos expor à luz do Evangelho, para que por ele as nossas trevas existenciais sejam dissipadas e o nosso viver iluminado pela sua bendita e gloriosa luz. Quantos podem agradecer ao Senhor, porque Ele é luz, irmãos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Salmo 27, versículo 1. Vamos louvar a Deus com alegria. Meus irmãos, se alguém ouviu essa palavra, estava afastado do caminho do Senhor, ou se alguém estava com o coração estremecido por algum sofrimento, alguma luta, alguma dor, foi edificado ou quer receber de Deus encorajamento, venha diante do altar do Senhor, porque essa é uma noite propícia para Deus renovar você, restaurar você, encorajar sua fé, o seu ânimo em nome de Jesus. Essa luta que você está enfrentando não é páreo para o Senhor. Venha rápido, pode sair do seu lugar.